Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: o mistério revelado e uma oração fervorosa, onde nós fizemos a introdução desta lição. Hoje nós vamos ver o primeiro tópico, o grande privilégio de Paulo, baseado em Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Mas para entendermos esse grande privilégio, nós temos que saber qual é esse grande privilégio. Ou seja, qual era esse grande privilégio? Primeiro, o grande privilégio de Paulo é duplo. Ele deveria entender essa grande missão. Então, se é uma grande missão, é um grande privilégio. E qual é esse grande privilégio? Primeiro, o mistério da união de gentios e judeus em Jesus Cristo. Como foi feito isso? Como Cristo realizou isso, juntando gentios e judeus em um só povo, em uma só família. Então, esse é um grande mistério, a união dos gentios e judeus. Segundo, o seu chamado para manifestar o evangelho a todos. Então, nós temos que entender o porquê Paulo foi chamado, por qual razão era esse chamado e o que deveria ser dito, o que deveria ser apresentado ou testemunhado. Então nós vamos entender também o chamado de Paulo para manifestar o evangelho a todos. Em Atos capítulo 9, verso 15, fica bem claro esse chamado de Paulo. Jesus falando com Ananias, ele diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. Então você está vendo aqui a união, o mistério da união dos judeus e gentios em Jesus Cristo. Aí você vê o instrumento escolhido para levar o meu nome, manifestar o evangelho a todos, perante os gentios, reis, outras nações, bem como perante os filhos de Israel, o povo judeu. Atos 9:15. Por que mistério? Nós estamos falando a respeito de Jesus, por que tem um mistério? Nós entendemos a palavra mistério de uma maneira diferente. No versículo 4, Paulo fala deste mistério, ou seja, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo Jesus. Por que Paulo está falando a palavra mistério de Cristo Jesus? Nós vamos entender isso. A palavra mistério significa para nós algo secreto. Então, tudo que é misterioso é algo que está obscuro, algo que não tem entendimento, algo que significa que é secreto para nós. Porém, aqui significa uma verdade que estava oculta ao conhecimento dos gentios, ou o entendimento dos gentios, ou o entendimento e oculto aos humanos, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Que verdade é essa aqui? Que verdade é essa que é um mistério secreto? Então Paulo ele vai discorrer sobre isso para nós. O mistério que lhe foi revelado, Efésios 1, de 1 a 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 1, verso 6. Então, no versículo 6, Paulo está revelando para nós esta verdade, esse mistério que está secreto, que estava oculto aos gentios, que estava oculto ao nosso coração também. Então, Paulo está revelando. O que ele está dizendo aqui? A saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, nós também somos co-herdeiros. Os gentios eram membros do mesmo corpo, agora nós também somos membros deste corpo. Os gentios
se tornam coparticipantes da promessa em Cristo. Assim também nós somos coparticipantes desta promessa em Cristo Jesus. O texto nos revela essa grande verdade. Paulo usa 3 expressões compostas e paralelas que no grego começam com o mesmo prefixo, sim, que significa juntamente com, e indica aquilo que os cristãos gentios têm e são juntamente com os cristãos judeus. O que eles são? Então Paulo está mostrando através deste prefixo juntamente com, ou seja, ele está juntando os cristãos gentios, aqueles que começaram a crer em Cristo Jesus, juntamente com os cristãos judeus que entenderam que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, porque nem todos os judeus creem em Cristo Jesus, creram e creem em Cristo Jesus ainda hoje. Então, Paulo está dizendo que juntamente, ou seja, juntando os cristãos gentios, os cristãos judeus, eles juntaram em uma só fé, em uma só esperança em Cristo Jesus. Então, o que eles são? Paulo, através deste prefixo, mostra a sublimidade desse grande mistério. Antes, eles não eram povo, mas agora, em Cristo, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Então, antes de Cristo, eles estavam mortos nos delitos e pecados, separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus. E isso fica bem claro para nós, que o que Paulo está declarando era justamente isso. Ele está declarando que, ao contrário da situação do capítulo 2:12, onde o texto mostra que eles eram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa feita com Abraão e com o povo judeu, com o povo de Israel, e sem esperança da vida eterna, da salvação, sem Deus no mundo. Então estava o quadro pintado no capítulo 2, verso 12, o quadro pintado dos gentios e do povo de Israel que não creram em Cristo Jesus, era justamente esse. Totalmente mortos nos seus delitos e pecados, totalmente perdidos. Mas agora, tanto os cristãos gentios e os cristãos judeus são herdeiros da mesma bênção, membros comuns do mesmo corpo, a igreja que está nascendo em Cristo Jesus, e participantes da mesma promessa, ou seja, participantes da nova aliança feita pelo sangue de Cristo Jesus, quando ele celebra a Santa Ceia. Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o sangue da nova aliança, o sangue da remissão dos pecados, da justificação dos pecados. Então nós somos participantes desta promessa da salvação em Cristo Jesus pela fé. Então Paulo continua declarando que ele quer mostrar aos cristãos gentios e aos cristãos judeus e também a nós que o mistério revelado por Deus nas Escrituras, nos Evangelhos, é a nossa união em um só corpo, em um só povo, em uma só família, em uma só nação, em Cristo Jesus. O Emanuel, Deus conosco. E isso vamos ver amanhã, na segunda parte desse estudo, o ministério que lhe foi confiado. Então agora nós vamos ver o chamado mesmo de Paulo. Para que ele foi chamado? Qual era a mensagem? É isso que nós vamos ver a partir de amanhã, no segundo estudo, o mistério que foi revelado, baseado em Efésios 1, de 1 a 6. Vamos orar, queridos?
Senhor, graças a Jesus Cristo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos totalmente perdidos, sem Deus, sem esperança, agora temos o caminho, Jesus Cristo, a verdade, Jesus Cristo, o único que tem a vida eterna para nos dar, Jesus Cristo. E pela fé, nós cremos que Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e não há outro, ó Pai. Aplica esta verdade ao nosso coração. Antes estávamos separados, distantes de Ti. Agora, através de Cristo Jesus, somos um só povo, uma só família, uma só nação, um só povo, família de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E que possamos crer nesta verdade, para juntamente com todos aqueles que morreram pela fé, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e todos que vieram crendo em Cristo Jesus até hoje e até a consumação do século, possamos ser uma só família, família de Deus. Em Cristo Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe, Senhor Deus, cada vida. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente. E amanhã nós vamos continuar esse novo estudo.